Fala, empreendedores, tudo bom? Vamos falar agora de ponto comercial. Isso aí, eu faço reunião, gente, com candidato a franquias toda semana, quase todos os dias, e um dos pontos, de fato pontos, né, que preocupa bastante os empreendedores e que é super comum, é em relação a ponto comercial. E aí cada franquia trabalha de um jeito, né? Cada franquia tem o seu modus operandi para poder tocar o negócio. Tem franquia que dá um suporte na análise do ponto, na procura do ponto desde o início. Tem franquia que pede para você, candidato a franqueado, a procurar primeiro o ponto para depois eles avaliarem, né? E tem franquia que vai mais a fundo e inclusive visitando esse ponto com você, né? Ou seja, muitas das vezes pegando um avião, pegando um carro, enfrentando estrada para poder aprovar em loco esse ponto comercial. Hoje, com a tecnologia, ponto comercial acaba ficando um pouco mais fácil do que antigamente, porque nós como franqueadores temos várias ferramentas para poder avaliar esse espaço. E aí, né, dependendo de cada franquia, o franqueado tem que ficar preocupado ou não em relação ao ponto, porque quando você tem a ajuda da franquia desde o início, acaba ficando mais fácil, porque esse ponto ele vai ser não só aprovado, mas negociado em várias mãos. Ponto comercial tem muito a ver com o segmento que você vai escolher. E não só o segmento que você vai escolher, mas também com o seu perfil de empreendedor. E o seu perfil de empreendedor envolve alguns pontos, alguns aspectos que, por exemplo, qual é o seu capital de investimento? O seu capital de investimento ele tem que encaixar esse ponto comercial, porque às vezes o ponto ele é bom de localização, ele é bom de fluxo de pessoas, né? Se caso esse segmento precise, só que pode ser que em termos de investimento ele não encaixa no seu perfil. Por exemplo, se você quer investir aproximadamente R$ 100.000 e esse ponto comercial está ruim, que vai precisar de muita obra, de muita infraestrutura, né? Às vezes vai ter que quebrar tudo para refazer, enfim, pode ser que esses R$ 100.000 não dê para você investir no negócio por inteiro. Então, ou seja, o seu perfil ele é muito importante. Na parte financeira, agora também numa outra parte, que é até onde você quer ir. Esse ponto comercial mais próximo de casa é o que eu preciso. Às vezes tem pessoas que precisam pegar o filho na escola, certo horário, precisa participar de reuniões de escola, precisa deixar o filho e pegar o filho. Enfim, cada um tem sua rotina e às vezes esse ponto comercial estando muito distante, ele vai atrapalhar nessa rotina. Então, ou seja, o primeiro ponto que, pelo menos eu avalio, é se o ponto comercial está de acordo com o perfil do franqueado, que envolve essas duas questões que é o investimento inicial e a parte da rotina desse franqueado. E aí, em relação ao ponto comercial versus segmento, aí cada segmento tem as suas particularidades. Pode ser que você precise de pessoas passando em frente a esse ponto, pode ser que você precise de pessoas andando na calçada, né? Vou dar exemplos. Segmento de alimentação, né? Estou falando de comida rápida, né? O fast food, por exemplo. Muitas das vezes você precisa estar em lugares com grande fluxo de pessoas, né? Se você analisar um McDonald's, por exemplo, se ele tiver drive, ele vai ter que estar num lugar onde que tenha grande fluxo de carros, né? Ou seja, muitas das vezes numa esquina onde você tem fluxo de carro de um lado, do outro, para você atender esse público no drive. Ao mesmo tempo, você tem um público passante ali que trabalha e também vive no local. E aí essa pessoa automaticamente ela vai até um McDonald's. Agora, se você for na Splash, né, nós, no nosso negócio, por exemplo, a gente precisa de pessoas passando na frente da loja, andando na calçada. Existem duas formas desse consumidor comprar. Ele vai planejar ou vai ser por impulso. Alguns segmentos, eles vão bem na parte de planejamento, né? Quando eu falo planejar, é o cara que está em casa e fala, tô a fim de comer uma pizza hoje, eu vou descer, e ele vai lembrar de aonde ele vai comer a pizza. Então ele vai até o local,
né, para poder comer essa pizza. Ou até mesmo, sei lá, Dia das Mães, aonde eu vou comprar um presente de Dia das Mães. Então você acaba planejando isso, não é por impulso, né? Uma data comemorativa como Páscoa, como Natal, mães, namorados, pais e várias outras datas são compras mais planejadas, então você acaba indo até o local. Você sai da onde você está e você vai até o local. Esses pontos comerciais de compras planejadas, não necessariamente você precisa estar próximo do fluxo de pessoas, porque a pessoa ela vai até você, né? Agora, muitos negócios, a grande parte dos negócios, precisam de fluxo de pessoas. Não à toa que a gente vê várias lojas de várias marcas na mesma calçada, né, no centro da cidade, ou até mesmo num bairro com grande fluxo de pessoas ali, e geralmente elas estão uma colada das outras. Então, o ponto comercial, dependendo do que você for montar, ele precisa de fluxo ou ele precisa, vamos pensar aqui num consultório odontológico. Você precisa de ter vaga de carro na frente, porque o cara ele vai sair de casa para poder ir cuidar dos dentes e muitas das vezes ele vai de carro e ele precisa ter facilidade de estacionar. E vários outros segmentos ou até mesmo modelos de negócio que precisam de carro na frente, né? Ou seja, precisa de vaga na frente. E aí você precisa de achar um ponto, um espaço com vaga de carro. Então, tem algumas particularidades e cada negócio tem o seu, como eu já repeti, e aí cada negócio é muito importante ter a ajuda da franqueadora, porque você sozinho você não vai conseguir atender todos os critérios que a franqueadora precisa para poder aprovar esse ponto. E quando a gente fala de critérios, eu gosto de dar um exemplo bem próximo de todos, que é, por exemplo, essa loja, esse ponto, ele bate sol da tarde ou sol da manhã? Isso é bom ou ruim para o negócio? Dependendo se for sol da manhã ou da tarde, enfim, o cliente, ou seja, as pessoas, elas buscam, na maioria das vezes, não passar na calçada que está batendo sol. Então, provavelmente, aquela calçada naquele horário do sol, você vai ter menos fluxo de pessoas e pode ser que naquele horário é o horário que você precisaria estar vendendo. Ou seja, talvez o horário que seria de melhor venda para o seu negócio. Está chovendo, é uma cidade que chove muito, uma cidade que não chove muito, são algumas perguntas que devem ser pensadas para poder achar esse ponto. Tem negócios, por exemplo, que é mais to go, é mais rápido, você passa, pega, sai comendo, enfim. Mas e aí se chover? Né? E se tiver caindo um pé d'água ali, ou o sol está muito forte, está muito calor, esse cliente vai ficar ali na calçada? E como vai ser isso, né? E aí tem um outro negócio que acaba não envolvendo tanto o ponto comercial, mas o espaço comercial, que são os quiosques de shopping, de galerias, de faculdades, enfim, que aí é um outro estilo de análise, é um outro modelo de análise, porque o quiosque, você precisa analisar quais são as marcas que estão em volta, ou seja, quais são as lojas que estão em volta, para não impactar na sua venda desse quiosque, porque esse quiosque ele tem que ter visibilidade, na maioria das vezes, ele precisa ter espaço ou não, né? Às vezes não precisa, ele precisa estar próximo da praça de alimentação ou não. Às vezes você vai entrar num corredor e esse quiosque vai ficar lá na ponta desse corredor que não passa ninguém. Então, e no quiosque, por sinal, muitas das vezes, ele sim é uma compra de impulso, uma compra que você está passando e você esbarra no quiosque quase e você vai comprar. Enfim, gente, ponto comercial, todo mundo fala, né? Um bom ponto já começa o negócio com a perspectiva de bons resultados, sem dúvida nenhuma, é o principal. Só que eu sempre falo para os meus candidatos que para não se preocupar logo no início de analisar um negócio, enfim, porque com a ajuda da franqueadora fica mais fácil. A franqueadora tem uma equipe que vai ajudar, tem toda uma experiência do que já foi feito corretamente, ou até mesmo pontos a melhorar, né? Porque muitas das vezes você abre num lugar que você acha que vai dar resultado e pode ser que não dê por N motivos, né? Então, a franqueadora ela tem mais experiência, ela tem mais know-how e ela deve, na verdade, ela que vai aprovar o ponto, né? Então, você compartilhar essas dores é bem importante. Shopping comercial, no caso shopping, né? Shopping, tratando-se de ponto comercial, shopping
muitas das vezes você vai bater na porta do shopping, o shopping vai te passar alguns pontos comerciais que ele tem disponível, mas nem sempre os pontos que ele tem é o ideal para aquela marca, né? Às vezes aquela marca ela tem um critério, a mesma coisa do quiosque, tá? Ela tem um critério que aqueles pontos comerciais ali não são suficientes para o negócio. E aí, por isso da importância de ter a marca ajudando, porque com certeza a marca tem contato com todos os shoppings do Brasil, né? Hoje nós temos algumas redes, grandes redes de shopping, donas de vários shoppings, então você fala com uma pessoa só, você está falando com vários shoppings ao mesmo tempo, e essa marca, com certeza, ela vai, em algum momento, ela está falando com vários shoppings ali, então ela ajuda, ganha agilidade. Então a parte de shopping comercial é mais complexo, tem condomínio, tem IPTU, tem fundo de promoção, tem algumas coisas ali que pode impactar no custo, né, na despesa, e aí a franqueadora, tendo mais experiência, ela consegue ajudar vocês nessa hora. Então, gente, ponto comercial é importantíssimo, mas calma, paciência, toma cuidado, pede ajuda da franqueadora, que a franqueadora vai direcionar vocês para o melhor ponto comercial de acordo com a característica daquele segmento. Como eu disse lá no início, cada segmento precisa do ponto de acordo com o cliente dele, seja ele com grande fluxo, com vaga de carro na frente, de drive, ou enfim, ou se tem marca, por exemplo, que grande parte do negócio é dentro de shopping, tem marca que grande parte do negócio é rua, tem marca que não vai para alguns lugares, tem marca, por exemplo, que precisa de público A, B, C, D. Então, muitas das vezes, já vi várias vezes o candidato ficar percorrendo a cidade inteira e batendo cabeça ali no final, não consegue achar o ponto ideal para aquele negócio. Beleza? É isso. Ponto comercial, então, a dica que eu dou, pede ajuda à marca que você tem mais afinidade aí, que você quer montar esse negócio, que com certeza ela vai ajudar. Pra cima, gente. Um abraço.